Dia. Bom dia, bom dia, bom dia, povo santo. Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu baixar o volume. Que a graça e a paz estejam em cada coração. Deus abençoe a vida de vocês. Bora para mais uma segunda-feira. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Que hoje seja mais um dia de avançarmos, de rompermos diante daquilo que o Senhor Ele já liberou sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Enquanto a nossa turma ela vai entrando, deixa eu ver se meu WhatsApp abre aqui. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está. Não sei como você acordou, mas nós temos motivos de sobra, sabe, para poder agradecer ao Senhor. Eu aprendi que um coração ele é agradecido, ele move o coração de Deus. Então agradeça ao Senhor e bendiga o nome dele nessa manhã. Ele é o nosso Deus Santo, digno de ser louvado, digno de ser engrandecido. É o Deus Todo-Poderoso. Amém? Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós queremos te agradecer por mais um dia. Obrigado, Deus, por toda a tua graça, pelo teu amor no dia de hoje, pela tua bondade. E nós sabemos, Deus, que a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, papai. Eu quero entregar os nossos corações diante do Senhor nesta manhã, assim como a nossa mente e todo o nosso ser. Pedir, Pai, para que o Senhor nos inclua no teu cronograma no dia de hoje, que possamos mesmo fazer aquilo que está no teu script para o dia de hoje, Pai. Que sejamos participativos, Pai, da tua boa obra. Deus, perdoa os nossos pecados. Assim, Pai amado, também nos ensina a perdoar as pessoas que têm nos ofendido. Deus, purifica o nosso coração, purifica a nossa mente. Nos aproxima do Senhor nesta manhã. Que a tua palavra ela venha mesmo como um agente transformador, Pai. Nos aproximando do Senhor, limpando mesmo o nosso coração. E que nós possamos ser 1% melhor do que nós fomos ontem, Pai. Em nome de Jesus, nos deixa ser apaixonados pela tua palavra. Nos deixa ser apaixonados pela tua presença. Nos deixa colocar lenha sobre o altar, Pai. Deus, que o Senhor tenha liberdade em nosso meio. Que seja uma manhã onde o Senhor venha me usar conforme a tua vontade, Pai. Que o Senhor venha me silenciar, Deus. Se eu não tiver nada para liberar sobre essas vidas, eu rendo a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego os meus olhos, as minhas mãos, a minha boca, a minha mente ao Senhor. Espírito Santo, me usa conforme a tua vontade e que o Senhor possa liberar palavras aos teus filhos nesta manhã. Que eu possa ser só um vaso, Pai, nas tuas mãos. Reconheço que de mim não tem como liberar nada para eles, eu não tenho nada para oferecê-los, Pai. Mas o Senhor tem, o Senhor pode, Pai. E esse povo precisa do Senhor, Pai. Eles precisam de uma palavra, eles precisam de um encorajamento vindo do céu. Eles precisam de ensino, exortação, eles precisam de amor, Pai. Que nesta manhã o meu olhar, ele seja um olhar de amor, um olhar de graça e de bondade. Que no meu coração, Pai, ele possa estar cheio de uma porção do céu, para que eu possa transbordar sobre a vida dos meus irmãos. Que cada ambiente aqui representado seja tomado pela glória do céu, Pai. Em nome do Senhor Jesus, aviva os nossos corações, Pai. Que nós sejamos cheios, Pai, cheios não de poder, mas cheios de amor e graça e bondade, para que nós possamos mesmo nos aproximar todos os dias do trono da graça, no intuito de te amar, no intuito de ter temor, no intuito de sermos apaixonados pelo Senhor e viver uma vida íntegra, Pai, reta diante do Senhor. É o que eu te peço nesta manhã.
Que a tua palavra ela possa falar aos nossos corações, que ela seja uma semente que vai germinar, Pai, e produzir muitos frutos na estação certa. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido. Sonda cada coração, venha com as tuas particularidades, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Jesus. Esfrega as suas mãos. Assim, eu preciso de um ponto de botox aqui, né? Esfrega as suas mãos. Agradeça ao Senhor. E diga, Pai, muito obrigada por esse dia que está começando. Obrigada por esse segundo dia da semana. Sabe, louve ao Senhor, engrandeça o nome dEle. Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele é o motivo de nós termos acordado. Sabe, se nós levantamos em mais um dia, foi porque Ele escolheu nos dar fôlego de vida. Se Ele falar, acabou, não tem mais fôlego de vida, a gente não tem para onde correr, a gente não tem o que fazer. Se nós acordamos, significa que tem propósito, significa que tem expectativa para a nossa vida, significa que Ele nos escalou para o jogo de hoje. Então nós não vamos virar para Deus e falar assim, Deus, hoje eu planejei fazer isso e isso e aquilo. Não, mas nós vamos fazer aquilo que está no cronograma dEle. Amém? Amém? Que nós possamos mesmo ser encaixados no cronograma de Deus, em nome de Jesus. Abram a Bíblia de vocês lá em Josué. Nós vamos finalizar o capítulo 24 hoje do livro de Josué. Hoje é o último capítulo do livro de Josué. Deixa eu falar aqui no grupo que estamos ao vivo. Enviado. Josué, capítulo 24. A minha Bíblia, ela tem o título de A Renovação da Aliança do Senhor. Vamos lá, versículo 1 vai dizer o seguinte: então Josué, ele reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou também os líderes, os chefes, os juízes e os oficiais de Israel, e todos vieram a se apresentar diante de Deus. Vamos lá, nós vamos finalizar aqui o livro de Josué. Vamos ler o último capítulo e hoje nós vamos ler um dos versículos chaves da vida cristã. Esse é um versículo que todo mundo ele repete e eu creio que a maioria não sabe nem aonde que tá, mas é um versículo muito conhecido. Então vamos de ponto a ponto, vendo como nós vamos concluir o livro de Josué. Não sei se você está chegando aqui pela primeira vez, mas se você tem alguém que está aqui pela primeira vez, só para ver se eu preciso contextualizar. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Se tiver, diga um oi, deixa eu te conhecer. Bruna. Bruna Albuquerque. Seja bem-vinda, Bruna. E Jennifer também.
Sejam bem-vindas. Embora a gente está aqui no último capítulo de Josué, dá para vocês acompanharem o devocional tranquilamente. Vou contextualizar para vocês entenderem. O livro de Josué, ele vai falar da conquista do povo de Deus, da terra que Deus tinha prometido para eles. Então, durante o capítulo todo do livro de Josué, nós vamos ver aqui Josué conduzindo o povo a conquistar cada terra, cada pedacinho ali, a distribuição entre as tribos de Israel, cada povo ali sendo instalado na terra prometida. Quando a gente chega aqui nos capítulos finais, a partir do versículo 20, a gente vai ver que o povo já está bem instalado e Deus começa a falar e determinar alguns pontos. Por exemplo, cidade de refúgio, as cidades dos levitas. Ali eles vão fazer alguns ajustes finais. E quando a gente chega no capítulo 24, Josué já está mais velho e ele está dizendo, olha, missão cumprida. Então, o capítulo 24, ele vai chamar e reunir todo o povo de Israel lá em Siquém. Ele vai convocar também os líderes, os chefes, os juízes, os oficiais, e todos vão se apresentar diante de Deus, porque Josué vai dizer ali as últimas palavras, as palavras finais, e ele vai falar para o povo assim, versículo 2. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, muito tempo atrás, os seus antepassados, incluindo Terá, o pai de Abraão e de Naor, vivia além do rio Eufrates, e serviam outros deuses, mas eu tirei seus antepassados Abraão da terra além dos Eufrates e conduzi à terra de Canaã. Dei-lhe muitos descendentes por meio do seu filho Isaque. A Isaque lhe dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes Seir como propriedade, mas a Jacó seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e lancei pragas terríveis no Egito. Depois tirei vocês de lá, e quando os tirei, seus antepassados do Egito, eles chegaram no Mar Vermelho. Os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros. Seus antepassados clamaram ao Senhor, e eu coloquei uma escuridão entre os israelitas e os egípcios. Fiz o mar desabar sobre eles e os afoguei. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz contra os egípcios. Depois vocês viveram muitos anos no deserto. Por fim, eu os trouxe na terra dos amorreus, a leste do Jordão. Os amorreus lutaram contra vocês, mas eu os destruí diante de vocês. Eu os entreguei em suas mãos e vocês tomaram posse da terra deles. Em Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, declarou guerra contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beor, para amaldiçoá-los, mas eu não dei ouvidos a Balaão. Em vez disso, fiz que ele a abençoasse e desse modo os livrei de Balaque. O que está acontecendo nesse primeiro momento? Moisés está recitando para o povo tudo que eles tinham vivido e tudo que eles tinham passado até chegar naquele ponto. Hoje eles estão, naquele momento, né, eles estavam bem estabelecidos na terra prometida, mas ele está refrisando para aquele povo, olha, lembra a promessa e desde quando o Senhor começou a fazer algo no meio de vocês? Deus está lembrando que antes o pai de Abraão servia outros deuses antes de Deus aparecer para Abraão. Ele estava falando assim, olha, lá o seu antepassado, o pai de Abraão, ele servia outros deuses e por isso eu chamei Abraão e fiz uma promessa para Abraão dizendo, Abraão, com você eu vou escrever uma nova história. O primeiro ponto que Deus está relembrando para esse povo que está bem instalado em uma terra prometida é que independente da cultura anterior que os seus antepassados eles servia, vai ter pessoas que Deus vai falar assim, vem aqui, porque eu tenho uma promessa com você, e para você eu vou se revelar de uma maneira diferente, independente das suas culturas, independente da religião, dos deuses que os seus antepassados servia,
Com você eu vou fazer uma aliança diferente. E quando Deus ele chega na história de uma pessoa e ele começa a fazer uma história diferente, ele vai te honrar em cada escolha e em cada passo que você der. Ele tá lembrando aquele povo antes dele prosseguir naquilo que ele vai fazer. Ele tá lembrando assim, lembra que Terá, o pai de Abraão, servia a outros deuses além do rio Eufrates. Mas eu tirei Abraão da cultura que ele vivia. Não fique irritado. Não repare quando Deus te tirar do meio de alguns familiares. Não importe quando Deus falar assim, eu vou arrancar você do meio. Porque Ele vai tirar você da cultura. Para que Ele possa te ensinar e te levar no ponto da promessa. É assim que Deus faz. Ele arranca com raiz para quê? Para mostrar que Ele vai instalar uma nova cultura dentro do seu coração. Mas ali ele vai mostrar Abraão, ele vai seguir o Senhor, ele vai inclinar o seu coração para o Senhor e por meio do filho de Abraão, que era Isaac, ele vai fazer ali uma descendência inteira. Vai dizer que por meio de Esaú, que era o outro filho de Isaac, ele vai ter ali os edomitas, vai estar ao outro lado do monte, que são os primos ali, né, dos filhos de Jacó, os primos de Israel. Eles vão estar do outro lado, na trajetória, lendo ali Levítico, Êxodo, enquanto eles estão passando pelo deserto, a gente sempre vê Deus falando assim, olha, não mexa com os edomitas, não vá caçar briga com os edomitas, porque eles são os seus parentes, né? Eles são seus primos, filhos de Esaú, que era também filho de Isaac. Então, não mexa com eles. Eles estão ali. Então, eles também faziam parte da descendência de Abraão, de Isaac. Mas a promessa vai se cumprir com os filhos de Jacó. É com os filhos de Jacó que a história está acontecendo. E Deus está falando, lembra quando Jacó desce para o Egito? E no Egito eles se tornam escravos, mas eu levantei Moisés e Arão para tirar vocês do Egito. Quando vocês saíram, eu mandei uma grande praga. Vocês desceram e encontraram com o Mar Vermelho. Eu abri o Mar Vermelho. Logo após, fechei em cima dos egípcios. Afoguei eles. Vocês toparam com várias pessoas que quiseram matá-los. Mas eu estive com vocês em todo o tempo. O que Deus está falando aqui no último capítulo do livro de Josué é: vocês passaram por várias coisas, mas eu fiz uma promessa e eu estive com vocês todos os dias enquanto a promessa não se cumpriu, eu estava com vocês todos os dias. Talvez você não está vendo hoje, mas Deus está com você todos os dias até a promessa se cumprir na sua vida. É isso que Deus está dizendo. Eu estou com você todos os dias. E em cada momento, a minha mão esteve com vocês, antes de vocês chegarem na terra de Canaã. Deus está apontando para aquele povo e dizendo, olha, Balaão mandou chamar Balaque, e ele queria que eles te amaldiçoassem, mas eu não ouvia ele. E pessoas se levantavam, exércitos queriam ir contra vocês, mas eu não permiti que nenhuma batalha fosse ganha. Não sei qual que é o ponto hoje que você está na sua vida, eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, mas uma vez que Deus ele promete, uma vez que Deus ele te tira de lugares para te instalar em uma nova cultura e te faz promessas, ele irá com você aonde quer que você vá. E ele vai guerrear todas as suas guerras e ele vai fazer com que você vença todas as batalhas, ainda que essas batalhas sejam dolorosas, ainda que você tenha medo dos gigantes, ainda que você tope com o mar na sua frente, ainda que você fique com medo de passar diante do mar. Porque nem sempre é fácil você topar com o mar na sua frente e esperar que as águas se baixem ou as colunas elas se abram, né, na sua frente. É difícil. Gente, a caminhada com Cristo é muito difícil. Nem todos os dias são fáceis, né? A gente teme, a gente vai ficar temeroso,
Não é fácil, não é uma caminhada onde você deita e fala assim, ai, que fácil que está sendo. Não, nós somos desafiados a exercer a nossa fé, somos desafiados a confiar, somos desafiados a entregar sempre um pouco mais. Entregar sempre um pouco mais. Somos desafiados a sermos alegres em tempos de tristeza, em tempos de choro. Somos desafiados a manter a paz em tempos de guerra. Somos aqueles que precisamos exercer domínio próprio enquanto tudo está dizendo para você desça a ladeira abaixo e chacoalhe tudo. Somos desafiados na caminhada com Cristo. Mas eu te digo, Ele está com você. Moisés, ele começa dizendo isso, olha, recorde, traga à memória de vocês tudo que Deus está fazendo. Assim como Josué, ele lembrou ao povo as obras que Deus tinha feito na jornada dele, hoje nós somos chamados a relembrar como Deus ele tem sido presente na nossa vida. Escreva isso aí nos comentários. Precisamos recordar como Deus tem sido presente na nossa jornada de vida. Precisamos recordar as obras de Deus, se assim for mais fácil para você escrever. Precisamos recordar as obras de Deus. O primeiro ponto que eu queria que você anotasse aí para a gente finalizar o capítulo de Josué é: precisamos relembrar as obras que Deus tem feito em minha vida. Sabe por quê? Senão a gente cai num ponto de murmuração. Porque a gente não consegue ver, a gente tem memória curta, sabe? A gente esquece com facilidade aquilo que Deus está movendo e fazendo na nossa vida. Mas nós precisamos recordar o tanto que Deus ele é presente, o tanto que Deus ele tem se movido nas nossas vidas. Traga à memória tudo que Deus ele já tem feito, sabe, na sua casa, na vida dos seus filhos. Quantas vezes já passou por dificuldade, o Senhor moveu. É tão bom quando nós recordamos, relembramos aquilo que Deus ele fez na nossa vida, porque isso nos dá um ânimo para a gente acreditar que Ele vai fazer de novo. Tá entendendo? Precisamos recordar as obras de Deus na nossa vida. Josué está terminando a participação dele, relembrando aquilo que Deus tinha feito até aquele momento. Versículo 11 do capítulo 24. Quando vocês atravessaram o Jordão, chegaram a Jericó, os habitantes de Jericó lutaram contra vocês, como fizeram os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgaceus, os heveus, os jebuseus. Mas eu os entreguei na mão de vocês. Enviei o terror diante de vocês para expulsar dos reis dos amorreus. Não foram espadas nem arcos que lhe deram vitória. Eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, as cidades que não construíram, as cidades de que agora vocês habitam. Eu lhes dei vinhedos, olivais para alimentar, embora agora vocês não tenham plantado. O que Deus está falando aqui para eles é: vocês não fizeram nada para merecer isso aqui. Eu dei porque eu quis, e vocês estão colhendo de plantação que vocês não plantaram. Vocês estão morando em casa que vocês não construíram. Tudo isso porque a minha bondade é sobre a vida de vocês. Essa é a vida com Jesus. Nós colhemos fruto que não plantamos. Nós nos deliciamos de coisas que a bondade dele sobre nós. Gente, nós nunca vamos conseguir mensurar a bondade e o amor de Deus sobre a nossa vida. É tão bom olhar para Deus e ver o tanto que Ele nos ama, o tanto que Ele nos amou, o tanto que Ele se entregou por nós, sabe?
Ele está dizendo, a minha bondade faz vocês viverem as maravilhas dessa terra. Vocês estão hoje vivendo a promessa porque eu quero que vocês vivam. Não é porque vocês são bons. Eu digo, a caminhada com Cristo não é por mérito, porque se fosse por mérito, ai de nós. Estávamos todos dentro da água. Não é por mérito. É pela bondade dele, é pelo amor dele, é pela misericórdia e graça dele sobre nós. Portanto, temam o Senhor e sirvam-o de todo o seu coração. Ele está dizendo, olha, nós estamos em uma terra que nós não merecíamos. Hoje nós também estamos assim. Nós vivemos a bondade de Deus sobre a nossa vida, mas a bondade que nós não merecíamos. Éramos tão falhos e tão pecadores quanto aquele povo. Nós não merecemos nada e desfrutamos de tudo que Deus já liberou sobre a nossa vida. Desfrutamos da obra da cruz. Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. E a mensagem para nós hoje é, portanto, sirva o Senhor de todo o seu coração. Escreve isso, grifa o versículo 14. Portanto, tema e sirva o Senhor de todo o seu coração. O que é servir o Senhor de todo o seu coração? É diante de tudo que você for fazer, que o primeiro seja Ele. Que Ele seja o nosso primeiro pensamento. Que Ele seja a entrega dos nossos afazeres. Que Ele seja o motivo da alegria do nosso dia. Que Ele seja a participação principal do nosso viver. Que cada ida, que cada vinda seja por Ele e para Ele. Nós temos vários afazeres ao longo do nosso dia e precisamos estar em vários lugares. Precisamos trabalhar para poder comer. Precisamos manter a casa limpa, mas Cristo precisa ser o centro do nosso viver. Tema ao Senhor, sirva a Ele de todo o seu coração. Isso é colocar Deus no centro e dizer, a minha vida é sua, Pai. Eu vou render cada movimento meu ao Senhor. Gente, e isso precisa ser recalculado todos os dias. Porque hoje nós estamos falando isso. E hoje isso vai estar aquecido no nosso coração. Mas amanhã nós precisamos de novo nos mover a esse lugar. A esse lugar de o Senhor ser o centro da nossa vida. Lancem fora os ídolos que os seus antepassados serviam quando viviam além dos Eufrates. Sirvam somente o Senhor. Mas se vocês se recusarem ao servir ao Senhor, escolha hoje a quem vocês servirão. Escolherão servir os deuses a qual os seus antepassados serviam além dos Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, cuja terra onde vocês estão habitando? Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo, capítulo 15, versículo 15, é o versículo mais conhecido no meio cristão. Se você gosta de grifar, grifa, né? Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele está na porta dos lares, ele está no tapete, ele está nos quadros dentro dos lares, em cima das mesas. As pessoas, elas colocam esse versículo, é um versículo muito famoso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Elas não sabem o contexto de onde está vindo. Josué está dizendo, vocês estão colocando novamente deuses entre vocês. Eles estavam há pouco tempo instalados de volta na terra prometida. E Josué vira para eles e fala, vocês querem voltar a servir os deuses dos seus antepassados? Os que eles serviam além do Eufrates? Ou vocês querem servir agora os deuses da terra onde vocês estão habitando? Porque antes deles chegarem, eles não conseguiram expulsar alguns povos. E esses povos cananeus, heteus, hititas, amorreus, eles carregavam idolatria e serviam a alguns deuses. E Josué está perguntando para eles, vocês querem servir então esses deuses que estão no meio de vocês? Quanto a vocês, eu não sei.
mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É daqui que vem esse famoso versículo, que o povo coloca no tapete, nos quadros, na porta da casa. Josué é uma figura tremenda, porque Josué nos ensina a ser fiel em circunstâncias adversas. É Josué que vai subir e vai avistar a terra antes deles entrar nela. O cenário era: estou no deserto, Moisés manda 12 pessoas subir, Josué e Caleb eles estão juntos. E Josué e Caleb vão ser aqueles que vão voltar com uma notícia do seguinte: a terra é boa, mana leite e mel, tem gigante ao redor, mas se a presença de Deus estiver conosco, nós vamos ganhar essa batalha. É Josué que volta com a notícia do seguinte: se a presença de Deus estiver conosco, não tem nada que pode nos parar. É Josué que volta com esse entendimento de que se tão somente a presença de Deus estiver conosco, vamos vencer essa batalha. Não adianta possuirmos essa terra se a presença de Deus não estiver. Os olhos de Josué foram abertos naquele momento. Ele não queria a terra, ele não queria a herança, mas ele queria a presença de Deus com ele naquele lugar. É isso que nós precisamos entender nessa manhã. Não nos basta possuir a promessa. Não nos basta chegar na terra prometida, na terra da herança, se a presença de Deus não for com a gente. Não nos basta vencer os desafios diários. Não nos basta derrubar os gigantes, se a presença não estiver. Josué é a figura que a gente vai olhar e vai admirar. É Josué que vai entrar na terra e vai ver os muros de Jericó e ele vai olhar e vai falar: Deus, o que eu faço agora? E Deus vai falar: vai dar agora volta em Jericó e os muros vão cair. É para Josué que Deus vai entregar táticas. E assim como Josué, se os seus olhos nessa manhã forem abertos, não vai ter batalha que você não vai ganhar. Se você entender que além da promessa, você tem a presença, não vai ter uma batalha que o Senhor não vai te dar vitória. Se você entender que além da terra prometida, existe um temor do Senhor que você precisa guardar no seu coração, não tem um problema emocional que você não vai vencer. Não tem uma frieza emocional, frieza espiritual, que vai parar na sua frente e vai ficar paralisado. O nosso coração precisa sair desse lugar de ficar querendo extrair de Deus o que Ele pode nos dar e ser movido para um lugar de estar com Ele. Nós somos um povo criado no meio da hipocrisia. Por que hipocrisia, Raira? Porque quando a gente olha para o ladrão na cruz com Jesus, a gente começa a glorificar e a gente dá glória a Deus porque Jesus vira para ele e fala assim: ainda hoje estará comigo no paraíso. E a gente foca onde? No paraíso. A gente fica: glória a Deus, estará com ele no paraíso. E a gente dá glória a Deus por quê? Porque estará no paraíso. Mas o foco da mensagem na cruz não é estar no paraíso, mas é estar comigo. O glória a Deus que a gente deveria dar é estar comigo. É estar com ele, não no paraíso. Nós somos um povo interesseiro que queremos estar no meio da bondade de Deus, não estar com ele. Tá entendendo? Isso é sério. Quando a Bíblia fala: se você não consegue amar o seu irmão a quem você vê, quem dirá a mim que você não vê? É uma verdade. A Bíblia não fala mentira, não. Se você não consegue amar as pessoas que estão do seu lado, você não consegue amar a Deus. Sinto muito em te falar, não consegue. É Bíblia. A gente fica tanto almejando as bênçãos de Deus. Eu queria isso, eu queria isso. Mas a gente esquece o que a Bíblia já liberou. E o maior benefício já liberado sobre nós é a morte de Jesus na cruz. Ele já fez. As pessoas pegam uma passagem de 1 Coríntios 2:9, que é: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais passou no coração humano
o que Deus tem preparado para aqueles, nananã, e coloca numa linha escatológica. E vai falar assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pelo coração humano, a mente humana, o que Deus tem preparado para você. E aí você começa a achar que é algo tipo assim, inimaginável, não consigo imaginar o que é isso. Deus está preparando para mim algo extraordinário. Você começa a pensar, não é esse o significado da passagem. No versículo 10, vai dizer assim, ao qual já foi revelado por intermédio de Jesus Cristo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, jamais passou no coração humano. Paulo estava mencionando Isaías 64:4, que diz, desde a antiguidade nunca se viu nem se ouviu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. O contexto do capítulo 2 é a morte de Jesus. O que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, é Jesus Cristo morreu por vocês. Josué termina o capítulo 24 dizendo, Jesus já fez tudo, Deus já fez tudo que ele tinha que fazer por nós. E vocês ainda estão negociando princípios? Vocês ainda estão negociando valores? Ainda querem servir outros deuses? Eu não sei vocês, mas aqui no meio da nossa igreja, eu ainda vi muita gente indo no show do Bruno Marx. Para mim isso é um escândalo, porque a igreja ainda não decidiu o lugar que ela quer frequentar. Me perdoa se você foi a esse show, mas para mim isso é um escândalo dentro da igreja. A igreja não quer servir ao Senhor. Para mim é porque a pessoa ainda não decidiu que ídolo ela vai seguir. Raira, isso é religiosidade? Não é. Eu não imagino Jesus no show do Bruno Marx. Jesus ele já fez tudo que ele podia ter feito por nós. Vocês, não sei. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tá entendendo? Vocês, não sei. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que Josué tá fazendo. Josué está falando assim, a minha missão foi cumprida. Eu avistei a terra, eu vi os gigantes, Deus nos entregou ele nas mãos. Agora vocês vão escolher o que vocês querem fazer. Se vocês vão ficar com os deuses dos amorreus, eu não sei. Se vocês vão voltar e servir os deuses dos seus antepassados, que estavam além do Eufrate, também pouco me importa. O que vocês vão fazer, eu não sei. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É esse o contexto. E aí você pergunta, Raira, não tenho feito nada de errado. Mas às vezes procura status. Às vezes procura riqueza. Às vezes coloca lá o filho no lugar de Deus. A casa no lugar de Deus. A comida no lugar de Deus. O marido e várias outras coisas. O trabalho, a empresa. Tem tantas coisas hoje se tornando ídolos no nosso meio. Talvez você não tenha imagem nem escultura. Mas tem outras coisas. Tudo aquilo que toma muito o seu tempo se torna um Deus na sua vida. É sobre isso. Talvez você não tenha imagem, mas você vai colocar a mão na sua consciência e vai perguntar, o que hoje toma o meu tempo? É Netflix? É os filmes, as séries? É o Instagram? O que toma seu tempo? Você limpa a casa demais? Gasta tempo demais fazendo o quê? Sabe, nós precisamos escolher o Deus a quem nós vamos servir. E isso é sério, gente. Faltam 51 dias para o ano acabar. E a tarefa que eu vou pedir para vocês hoje é recalcula a rota da sua vida para que você possa terminar o seu ano bem. Não sei se você tem esse hábito ou costume, mas muitas pessoas têm hábito de colocar metas no início do ano. Vai lá, dá uma revisada nas suas metas e vê o que você ainda não está fazendo e busca traçar a sua meta agora. Voltar a fazer ela. Por exemplo, você colocou lá ser saudável no início do ano, mas você está comendo igual louco e louca. Você vai parar de comer agora e volta e recalcula a sua rota, porque a sua meta que você começou lá no início do ano, você vai fazer ela agora.
Recalcula sua rota no emocional. Gente ansioso, pessoa que é ansiosa demais, não pode consumir Instagram. Pessoa ansiosa demais não consome Instagram. Ver a vida do outro te faz mal. Sabe por quê? A vida do outro pode ser muito mais bela que a sua. E isso gera uma indignação dentro de você. Ficar vendo a vida do outro, que o outro tá feliz, que o outro tá fazendo, que o outro tá sendo, que o outro tá conquistando e você não está, isso te deixa mal. Você abrir um jornal e ver que a mãe decapitou a cabeça do filho te deixa mal. Ver que fulano foi preso por conta de não sei o que te deixa mal. Vai se alimentar de alguma coisa, compra um peixinho pra você, compra uma roseira, vai cuidar de uma roseira. Eu tô cuidando de uma roseira, o processo de cuidar de uma roseira é lindo. Compra um peixe, compra um cachorro, compra uma maritaca, vai cuidar de um animal. Sai da internet. Se você tem problema emocional, recomeça a sua vida de outra maneira. Mas sai da rede social. Classifica os filmes, os vídeos que você vai ver. Volte seu coração para a palavra. Se sua meta esse ano era: eu preciso ser mais espiritual, eu quero crescimento espiritual, faltam 51 dias para o fim do ano. Se sua meta era ler a Bíblia toda esse ano, não dá talvez para você ler a Bíblia toda, mas dá para você ler um pouquinho mais da metade. Coloca a meta de ler 10 capítulos por dia. Dá tempo. Recalcula a sua rota. Você vai finalizar o seu ano bem. Preciso terminar. O povo respondeu: jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses. Talvez essa seja a sua resposta nessa manhã. Nós nunca vamos abandonar o nosso Deus. Olha direitinho, para ver se você já não tem abandonado. Versículo 22, Josué disse: escolheram servir o Senhor. Eles responderam: sim, somos testemunha daquilo que dissemos. Pois bem, disse Josué, então lance fora os deuses que estão no seu meio e voltem o seu coração para o Senhor. Eles disseram: nós serviremos somente o Senhor, mas estava no meio deles vários deuses. Não sei por que Deus ele me deu ênfase nisso, mas talvez tenha no nosso meio hoje deuses que está consumindo o nosso coração. Eu vou tirar o dia de hoje e vou recalcular a minha rota. E vou ver o que está sendo Deus no meu coração. O que tem tomado tempo do nosso Deus, do meu Deus. E eu preciso recalcular a minha rota. Eu vou recalcular daqui e você vai recalcular daí. E amanhã eu começo e vou fazer alguns dias de propósito. Talvez você precise entrar num jejum. Talvez você precise jejuar. Talvez você precise entrar num propósito de oração, não sei. Mas reaproxima do Senhor. Finaliza o seu ano próximo de Deus, sabe? Não por misticismo, não por ritual, mas por relacionamento. Não é sobre começar, é sobre terminar. Eu sempre falo isso. As pessoas começam muito bem, e aí começa o ano mostrando a agenda, mostrando o plano bíblico, e começa, e tudo ladainha. As pessoas ficam falando assim pra mim: tô doida que o ano acaba, pra mim começar o ano bem. O que o começo do ano vai ser diferente desse ano? Pra mim é só um dia a mais. O que você tá esperando pra fazer no ano que vem, começa amanhã. Ou começa daqui a pouco. Ai, tô esperando o ano virar pra mim começar a academia. Não, começa amanhã. Tô esperando o ano virar. Tô esperando a segunda-feira chegar pra mim começar uma dieta. Não, começa na próxima refeição. Nós temos que parar com isso, de julgar, de postergar. Meu coração tá assim, queimando por propósito. Entende? Nós precisamos nos aproximar do Senhor. Depois de algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Sepultaram na terra que havia recebido como herança, em Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, ao norte de Gás. Versículo 31. O povo de Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e das autoridades que morreram depois dele, que sabiam pessoalmente tudo que o Senhor tinha feito por Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido consigo quando saíram do Egito, foram sepultados em Siquém, no terreno de Jacó,
que ele havia comprado dos filhos de Amon por 100 peças de prata. Esse terreno ficava dentro do território da herança dos descendentes de José. Eleazar, filho de Arão, também morreu. Foi sepultado na região montanhosa de Efraim, na cidade de Gibeá, que havia sido entregue aos filhos de Finéia. O versículo 26, se você quiser riscar, você pode riscar. A palavra fala o seguinte: as coisas no livro da lei de Deus, como herança do pacto, pegou uma grande pedra e ergueu debaixo do carvalho, junto do santuário do Senhor. O que prova que pelo menos uma parte do livro Josué ele escreveu. E é isso, assim a gente termina o nosso devocional de hoje. É lindo, né? Como termina o livro de Josué. A história do povo é linda, ver como Deus ele cumpre promessa, como Deus ele estende a mão sobre o seu povo e tudo que Deus ele vai cobrar de nós. É uma retidão de coração, é fidelidade, é manter um coração ali pertinho dele. Olha, vou contar um segredo para você. O nosso coração, ele é corrupto demais. Nós somos os maiores adversários de nós mesmos. Somos os nossos maiores inimigos. Às vezes você está preocupado com as pessoas que estão à sua volta. Não se preocupe tanto com as pessoas que estão à sua volta quanto com você mesmo. Porque o nosso coração ele é corrupto, ele é enganoso. E ele vai tentar te burlar, ele vai tentar te enganar. Ele vai tentar prolongar um jejum, ele vai tentar postergar um jejum, sabe? Você vai falar assim, vou fazer um jejum amanhã. Aí chega no dia, você vai falar assim, deixa só eu passar esse evento aqui, que amanhã eu começo. Deixa só eu terminar esse exame aqui de saúde, e aí eu começo depois desse exame de saúde. Deixa só eu fazer isso aqui, entendeu? Nós somos corruptos. Eu tô tão cansada hoje, amanhã eu vou orar melhor. Hoje eu tô tão cansada que eu prefiro assistir um filminho. Não vou dar conta de ler a Bíblia hoje, não. Tô precisando descansar. A gente é corrupto. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Jesus, em sua trajetória na terra, ele passou o tempo todo vigiando e orando. E ele vira nos finais dos seus momentos aqui na terra, ele vira para os discípulos e fala assim, vigia, ora. O diabo está querendo nos tragar. Ele quer acabar com o plano. O diabo, ele quer acabar com a gente. Por isso que nós precisamos manter uma vida de jejum e de oração. Porque se nós jejuamos, a nossa carne, ela é enfraquecida. E ela não vai conseguir dar voz pro diabo. Amém? Se tem alguém que está aqui nessa live, que ainda não entregou a vida para Jesus, mas que quer fazer isso nessa manhã, você vai escrever nos comentários, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você se afastou do caminho e hoje você quer voltar, você vai escrever, Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar por você. Se você já entregou sua vida para Jesus e você é salvo, você vai escrever, Senhor Jesus, ou eu sou salvo. Mão no coração, fecha seus olhos e vamos orar. Repete comigo assim, Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração. Pai, nesta manhã eu entrego cada vida nas tuas mãos. Peço ao Senhor que continue regando, Pai, essa semente no coração de cada um dos teus filhos, que no tempo certo ela possa produzir o fruto esperado, Pai. Não nos deixe afastar do teu caminho. Não nos deixe, Pai, levantar outros deuses, ídolos ou qualquer outra coisa do tipo. Nós queremos ser fiel ao Senhor, Pai. Nós queremos permanecer firmes, Deus, à tua palavra. Queremos permanecer na verdade. Queremos ser filhos, Pai, com quem o Senhor pode contar. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a trazer a memória hoje, no dia de hoje,
aquilo que nós estabelecemos como meta no início do ano, para que nós possamos recalcular a rota. Nos ajude a relembrar e trazer à memória aquilo que nós temos colocado no nosso coração em primeiro lugar, que não tem sido o Senhor, Pai. Levanta pessoas aqui para fazer mesmo jejum, propósito, segundo a Tua vontade. Não, Pai, algo carnal, mas que seja algo espiritual, Pai. Que seja algo vindo do céu, para que nós possamos nos aproximar e finalizar o dia, finalizar o ano na Tua presença, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. É isso. Deus abençoe a vida de vocês. Façam todos um excepcional dia. E até amanhã, se Deus quiser. Tá bom? Beijo. Fiquem com Jesus.